Essa é a aula 3 do curso de Mecânica dos Sólidos e hoje nós vamos falar sobre tensões. Nas aulas anteriores, nós já introduzimos o conceito de esforços internos, forças internas, já identificamos todos os tipos de esforços que nós temos, força normal, força de cisalhamento, momento de torção e momento fletor. E agora a gente vai estudar melhor o conceito de tensão, né? A gente viu que aquelas forças e momentos resultantes que a gente encontrou lá num plano, numa seção transversal interna do material, eles são derivados, eles são resultantes de uma distribuição de forças ali na seção transversal, Eles representam os efeitos resultantes dessa distribuição de forças que estão agindo ali naquele plano interno do material. E além de entender as forças e momentos que resultam disso, é importante, muito importante dentro do estudo da mecânica dos sólidos, a gente entender bem essa distribuição das forças, como essa carga interna se distribui, como ela se comporta ali nas seções, nos planos internos do material. Então, para que a gente consiga avançar nisso, a gente vai precisar estabelecer o conceito de tensão, o que é tensão, tá? Então, inicialmente, para que a gente possa prosseguir, nós vamos ter que estabelecer duas premissas, tá? Essas premissas, gente, são premissas simplificadoras. O que significa isso? O fenômeno físico que a gente está estudando e como é em geral é muito complexo, e tem vários fatores físicos que influenciam nesse fenômeno. Então, para que a gente consiga trabalhar muitas vezes na mecânica, não só na mecânica, mas na engenharia como um todo, com um fenômeno físico de maneira mais simplificada e que seja ao mesmo tempo satisfatória para as nossas necessidades, nós realizamos algumas simplificações, O que a gente trabalha são com modelos matemáticos, Então a gente elabora um modelo matemático que explica de maneira satisfatória para a gente um fenômeno físico, tá? E essas hipóteses simplificadoras são essas premissas básicas que muitas vezes a gente vai falar que serão impostas, que deverão ser atendidas ao longo dos nossos estudos, tá? Então, para esse assunto aqui, nós vamos estabelecer duas premissas básicas. A primeira é: o material ele precisa ser contínuo. O que significa isso? Significa que internamente no material eu tenho uma distribuição uniforme da matéria. A matéria ela está distribuída uniformemente dentro do volume do meu material. Eu não tenho vazios, tá? Eu não tenho variação de densidade, tá? Então eu tenho uma distribuição uniforme da matéria ali naquele material com o qual eu vou trabalhar, tá? Esse material ele tem que ser coeso, que significa que ele não tem divisões, ele não tem trincas, não tem fissuras, tá? Ele não tem nenhum tipo de separação, ou seja, ele é íntegro, Ele é totalmente íntegro ali dentro do seu volume, tá? Então ele é contínuo, a matéria está distribuída uniformemente, sem vazios e sem separações, sem trincas, sem fissuras, tá? O material está contínuo e coeso. Então essas são as duas premissas básicas que a gente vai estabelecer aqui para que a gente trabalhe e desenvolva a teoria que a gente vai desenvolver agora, tá bom? Então vamos lá. A gente tem aqui um elemento, um sólido, tá? Uma peça qualquer, e essa
essa superfície azul, ela é uma superfície interna que já foi exposta, né, utilizando o método das seções. A gente já falou nas aulas anteriores que se a gente quer estudar um fenômeno que ocorre internamente no sólido, a gente tem que abrir para observar o que tem lá dentro, né? Então a gente fez isso como? Usando o método das seções. A gente passa no sólido um plano de corte, né? Secciona ele, expondo uma seção que normalmente a gente chama de seção transversal, né? Se a gente está falando, por exemplo, de um elemento de barra, a seção transversal é aquela seção que é transversal ao eixo principal do elemento, tá? Então, normalmente a gente chama de seção transversal, tá? Então, a gente vai expor essa seção, a gente vai expor esse plano interno e ali a gente vai observar as forças e como elas se comportam e tudo mais, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir esse plano interno azul em várias áreas menores que eu vou chamar de ΔA. Tá? Por que eu vou chamar de ΔA? Porque eu considero que cada área ΔA dessa aí é uma fração da área A, que é a área total do plano, certo? Então, em cada área A, eu vou ter uma força, né, aplicada ali, que faz parte das forças que estão distribuídas nessa seção transversal interna, tá? Então, se eu observar aqui nessa parte onde eu dou um zoom, né, na minha área ΔA, eu tenho uma força aplicada nela que eu vou chamar de força ΔF, né? Que assim como a área ΔA é uma fração da área A total, a força ΔF é uma fração da força F, que é a resultante de toda essa distribuição de forças aqui, né? E o ΔF é uma partezinha dela aí. E a gente já viu também que esse ΔF ele pode ser decomposto nas suas componentes retangulares. O que são as componentes retangulares? São, nesse caso, como eu estou trabalhando aqui um problema em 3 dimensões, são 3 componentes, 3 forças componentes, né, que são perpendiculares entre si, que somadas resultam na força principal, né? No caso é o nosso ΔF. Então, estabelecendo aqui um sistema de eixo x, y, z, a minha força ΔF ela vai ser decomposta em uma força orientada seguindo cada um desses eixos aqui. Então, eu vou ter uma força na direção x, uma força na direção y e uma força na direção z. Ou seja, um ΔFx, um ΔFy e um ΔFz. Relembrando também, nós já estabelecemos os nomes para cada uma dessas forças aqui, considerando a relação dessas forças, de cada uma delas, com o plano, né, com a área onde elas estão atuando. Então, a força aqui que atua numa direção perpendicular ao plano, ela é chamada de força normal. No nosso caso aqui é a ΔFz, né? Então, o plano aqui, a área onde essas forças estão atuando, ela está contida dentro do plano XY. Então, o eixo Z é o eixo que é perpendicular a esse plano. Então, a força que atua no eixo Z, que é o ΔFz, ela é a nossa força normal. E as nossas forças que atuam dentro do plano, né, estão também contidas dentro do plano onde está contida a nossa área ΔA, elas são as nossas forças de cisalhamento ou forças cortantes, que no caso são as nossas ΔFx e ΔFy, certo? Então vamos lá. O que acontece aqui? A relação entre essas forças, né, cada uma dessas componentes, e a área onde elas estão aplicadas, configura para a gente o conceito de tensão, né? Então, a tensão ela é a intensidade da força interna sobre um plano específico, ou seja, onde ela atua
sobre a área que ela atua. Então, uma tensão é a razão ou quociente entre uma força interna e a área onde ela atua, né? Se a gente pegar essa área ΔA e continuamente reduzir as dimensões dela, né, até que ela se torne uma área infinitesimal, ou seja, até que ela tenda a zero, essa força ΔF ela também vai se reduzir a uma força com intensidade infinitesimal, e a gente pode considerar que o quociente entre essa força por essa área infinitesimal representa para a gente a tensão, né, a intensidade dessa força interna em um ponto específico, né? Porque à medida que eu vou reduzindo uma área, né, até chegar a uma área que eu posso chamar de infinitesimal, né, é como se essa área se aproximasse cada vez mais da natureza de um ponto, né? Então, à medida que eu reduzo o ΔA e eu traço essa relação, né, essa razão entre a força aplicada nessa área, agora infinitesimal, e a própria área, né, eu tenho a intensidade, né, da força no ponto. Tá? Então, resumindo, a tensão ela é a relação entre uma força interna e a área onde ela está aplicada. Né? A tensão ela é a razão entre essa força por uma área, certo? E o que acontece aqui? Eu tenho não só uma força, mas eu tenho três: um ΔFx, um ΔFy e um ΔFz. O meu ΔFz ele é a minha força normal, né? Porque ela está orientada perpendicularmente ao plano ali da minha área ΔA, que é onde essa força atua, né? Então, a razão entre ΔFz, que é a minha força normal, por ΔA, que é a área onde ela atua, eu chamo de tensão normal. Tá? Então, a relação entre a força normal e a área onde ela atua é a tensão normal. Então, a tensão é essa distribuição, né? É essa a intensidade da força sobre a área. E a tensão normal é a intensidade da força normal sobre a área, certo? Eu sempre vou usar para representar uma tensão normal a letra grega sigma. Então, a partir de agora, sempre que a gente escrever sigma, a gente está falando de uma tensão normal. Tá? Aqui eu coloco sigma z para identificar, para fazer uma ligação mais direta entre sigma z, a tensão normal, que é na direção z, e ΔFz, a força normal, que é na direção z. Mas eu já falei para vocês anteriormente sobre isso, e a gente não precisa, né, identificar esse z aqui, esse índice z, para a gente saber que essa tensão é normal. Por quê? Porque se a gente está falando de uma tensão normal, ela obrigatoriamente vai atuar na direção perpendicular ao plano que contém a área onde ela atua. Tá? Então, se o plano é XY, então a única direção que pode conter uma força normal ou tensão normal é a direção Z. Tá? Então, o sigma nesse contexto aqui, nessa situação, ele sempre vai estar na direção Z. Tá? A tensão normal, assim como a força normal, a gente pode convencionar os sinais, certo? Então, uma tensão normal positiva convenciona-se, gente. O que quer dizer isso? Não é uma regra, né? Não significa que tu não pode usar uma convenção diferente, mas já é convencionado, tá? É um consenso praticamente que a gente usa o sinal positivo, a gente considera como uma tensão positiva as tensões normais de tração, ou seja, aquelas tensões normais
que são, né, geradas por uma força normal de tração, né? A gente já falou da convenção de sinais das forças normais de tração e de compressão. Então, a força normal de tração vai gerar uma tensão normal de tração, né? E a gente vai convencionar essa tensão de tração como uma tensão positiva, tá? E, né, resta a tensão negativa ser convencionada com uma tensão normal de compressão, tá? Então, tensão normal positiva, tração. Tensão normal negativa, compressão. Essa é a convenção que a gente vai utilizar aqui. Tá bom. Então, além do meu ΔFz, eu também tenho mais duas forças atuando aqui nessa área. Eu tenho ΔFx e ΔFy, que são as minhas duas forças de cisalhamento ou forças cortantes. E essa razão entre cada uma dessas forças e a área ΔA, onde elas estão aplicadas, também configura uma tensão, né? É a distribuição de uma força numa área, né? É a intensidade de uma força interna numa área específica, né? Num ΔA. Então, eu tenho, a partir disso, duas tensões de cisalhamento, né? Eu tenho duas forças de cisalhamento, uma em cada direção ali do meu plano, e então eu vou ter duas tensões de cisalhamento, certo? Eu vou ter uma tensão de cisalhamento na direção X e eu vou ter uma tensão de cisalhamento na direção Y nesse contexto aqui. E aí, aqui ao contrário lá da tensão normal, o índice, né? Esse índice aqui, ó, Zx e Zy, ele tem bem mais importância, porque aqui eu preciso identificar de qual tensão de cisalhamento eu estou falando, porque eu não tenho só uma, né? Diferente lá eu não tenho como ter duas tensões normais, porque eu não tenho como ter duas direções que são perpendiculares a um plano, né? Isso não tem como acontecer isso. Mas aqui não. Aqui eu estou trabalhando com as tensões que atuam no plano, paralelas ao plano. Então eu vou ter uma direção e eu vou ter outra direção. E em cada uma dessas direções eu tenho uma componente de cisalhamento e eu vou ter uma tensão de cisalhamento aqui, tá? Em cada direção. Então, como funciona essa notação aqui que é utilizada? O primeiro índice, ele vai indicar para a gente a orientação do plano. Então, ele vai indicar em que plano está contida essa tensão, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, olha, é o tal, que até passei batido, gente. O tal é a letra grega que a gente vai utilizar sempre para representar uma tensão de cisalhamento. Então, tensão normal é sigma. É tensão de cisalhamento? É tal. Então, não pode esquecer isso aí, tá? Isso é uma convenção também, mas é uma convenção utilizada largamente, tá? Então, tá. Então, vamos lá. Então, eu tenho tal Z. O Z indica pra gente a orientação do plano, tá? Ou seja, ele indica em que plano essa tensão está atuando. Nesse caso aqui, ó, o Z é o quê? É o eixo que é perpendicular ao plano onde a tensão atua. Então, qual é o plano onde a tensão atua? O plano XY. Qual o eixo perpendicular a esse plano? É o eixo Z. Então, eu indico aqui. Quando eu falo Z, então eu já sei que essa tensão ela tem que estar contida dentro do plano XY. Ela atua no plano que é perpendicular a esse eixo. É o plano XY. Tá? E o segundo índice, ele indica para a gente a direção de atuação da tensão. Tá? Então aqui, tá, já sei que atua no plano XY, que é o plano perpendicular a Z. Mas em que direção do plano XY ela atua? Em X ou em Z? Em X, então eu tenho tal, Z, X. Em Y, então eu tenho tal, Z, Y. Certo? Então é assim que a gente identifica as tensões de cisalhamento. Se a gente estiver trabalhando com menos rigor, eu posso também
eliminar o primeiro índice. Porque assim como lá na tensão, né, normal, eu sei qual o eixo aonde ela precisa estar, porque eu só tenho um eixo que é perpendicular ao plano da área, né, da seção transversal. Eu também sei que se eu estou falando de tensão de desalhamento, eu sei que elas têm que estar contidas no plano da seção transversal. Então, futuramente, quando a gente estiver trabalhando em alguns momentos com menos rigor, a gente vai poder ignorar, né? Relevar esse primeiro índice. Agora, o segundo, ele é fundamental. Porque eu preciso identificar qual é a direção. Eu não tenho como deduzir a partir da visualização do problema, né? O primeiro índice eu tenho como deduzir. Eu sei qual é o plano onde as tensões de cisalhamento precisam atuar para elas serem consideradas tensões de cisalhamento. Mas a direção não. A direção eu sempre preciso indicar. Então, sempre que você fala de um tal, de uma tensão de cisalhamento, a gente precisa indicar a direção. A não ser quando a gente estiver trabalhando em problemas coplanares, né? Já falei isso anteriormente para vocês. Estamos trabalhando em problemas coplanares, a gente só tem uma tensão de cisalhamento. Aí é outra situação, tá? Mas se a gente está trabalhando num problema em 3 dimensões, como nós vamos fazer, a gente vai ter que sempre indicar qual a direção de atuação daquela força de cisalhamento, daquela tensão de cisalhamento. Certo? Então vamos lá. Bom, a gente obteve esse trio de tensões internas, né? Uma tensão normal e 2 tensões de cisalhamento, quando a gente fez um plano, fez um corte, né? Passou um plano de corte no sólido e obteve uma face interna, né? E naquela face interna a gente observou 3 tensões atuando ali, certo? Se eu não parar por aí e continuar a passar planos sempre perpendiculares entre si, eu posso construir, para mim, eu posso cortar um elemento cúbico, né? Do volume do material que representa para mim o estado de tensão que age em torno de um ponto, tá? Por que um ponto? Porque eu vou cortar, né, um elemento cúbico de dimensões infinitesimais. Então, assim como eu falei para vocês, quando uma área, né, a gente vai reduzindo as dimensões de uma área, né, até a gente poder chamar ela de uma área de dimensões infinitesimais, essa área ela vai se aproximando da natureza de um ponto, né, que um ponto ele não tem dimensão, né, o ponto ele não tem comprimento, largura e nem altura, né, o ponto ele é um elemento de 0D, ele não tem dimensão, né? A mesma coisa acontece se eu fizer isso com um elemento cúbico. À medida que eu vou diminuindo o tamanho, diminuindo as dimensões, reduzindo as dimensões de um elemento cúbico, ele também se aproxima de um ponto. Então, se eu estudar um elemento cúbico de dimensões infinitesimais, né, e conhecer as tensões que vão surgir em cada uma das faces desse elemento cúbico, o que eu tenho ali é o estado de tensão geral, né? O estado geral de tensão naquele ponto específico, né? Eu sei as tensões que surgem em cada uma das faces desse cubo, elas indicam para mim como é o estado de tensão naquele ponto. A gente não vai aprofundar muito nisso, falar, por exemplo, quais as relações entre essas tensões em cada face, mas é importante vocês conhecerem esse conceito do estado geral de tensão em um ponto a partir desse elemento cúbico de dimensões infinitesimais, certo? Então, vamos lá. E que unidade eu utilizo, né, quando eu estou tratando dessa grandeza, né, uma grandeza física, a tensão, né? Então vamos pensar aqui, uma tensão, ela é uma força sobre uma área, tá? Então, de acordo com o SI, né, o Sistema Internacional de Unidades, a unidade básica de força ela é o Newton, né? E a unidade básica de área ela é o metro quadrado,
tá? Então, a unidade básica de tensão seria o Newton por metro quadrado. Ok, então eu posso utilizar o Newton por metro quadrado quando eu estou falando de uma tensão. Seja ela normal, seja ela de cisalhamento. É sempre uma força por uma área. Mas esse Newton por metro quadrado, ele tem um nomezinho, né? Ele tem um equivalente, uma grandeza, uma unidade derivada, né? A gente tem no SI as unidades básicas e as unidades derivadas, né? Então, o Newton, o Pascal, desculpa, ele é uma unidade derivada que é equivalente ao Newton por metro. O que significa que 1 Pascal é igual a 1 Newton por metro quadrado, tá? Só o que acontece? Na nossa prática da engenharia, 1 Pascal é uma intensidade de tensão muito baixa. Tá? Na prática, a gente costuma trabalhar com uma ordem de grandeza de tensões ali em torno de milhões de pascais. Dezenas de milhões, centenas de milhões de pascais. O que é ficar, né, trabalhoso para a gente trabalhar, para a gente usar, né, sempre estar trabalhando com 270 milhões de pascais. Então, o que a gente faz? A gente utiliza a outra variante, o megapascal, né? Vocês devem conhecer o mega, ele é o prefixo que significa multiplicado por 1 milhão, né? Ou 10 elevado a sexta. Então, quando eu falo 1 megapascal, eu estou falando 1 milhão de pascais, ou 10 elevado a sexta pascais, ou 10 elevado a sexta Newton por metro quadrado. Então, o megapascal, ele se adequa melhor para a ordem de grandeza das tensões com as quais a gente trabalha normalmente, rotineiramente, na engenharia civil, tá? E aí a gente vai chamar, então, a nossa unidade padrão de tensão de MPa, né? Ou megapascal. Só uma correção em relação aqui à imagem, que aqui está assim, ó, MPa, M maiúsculo, P minúsculo, A minúsculo. Tá errado, tá? Foi um erro de digitação. O correto é MPa, M maiúsculo, P maiúsculo e A minúsculo. Tá? Essa é a grafia correta do megapascal, né? Do MPa. Então a gente vai ouvir falar muito daqui para frente em MPa. Certo? Então, gente, por hoje é só. A gente continua na próxima aula, avança um pouco mais nesse assunto de tensões, né? A gente vai entrar agora no estudo da tensão normal, média e das tensões de cisalhamento média, tá? A gente avança um pouquinho mais dentro desse assunto aí, certo? Então é isso, até a próxima e tchau!